é a única pessoa viva em que esteve em todas as edições da Python Nordeste. Oi, gente, boa tarde. Respirar fundo, tô nervoso. Boa tarde, gente. Fui muito bem apresentado pelo Ítalo, obrigado, Ítalo. Estou muito feliz de estar aqui. A Python Nordeste, enfim, eu vou contar um pouco da história do evento aqui, vocês vão acompanhar. Mas assim como a Ceci falou ontem no keynote brilhante dela, ela falou tipo, da importância da Python Nordeste na vida dela, né, que foi um evento que ela se voltou para a comunidade, e para mim é a mesma coisa, foi um evento que eu conheci a comunidade, que eu passei aí, então assim, para mim tem um peso muito, muito grande. E fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, fiquei até emocionado. Porque, como eu falei, estive em todas as Python Nordeste, mas é a primeira vez que eu estou segurando o microfone, palestrando na Python Nordeste, nunca tinha palestrado, então estou muito feliz. Mas é isso. Deixa eu respirar. Então, obrigado pelo convite e vamos lá. Só para eu entender um pouco aqui, quem aqui é a primeira Python Nordeste? Uhul! Quem já foi entre 3 e 5? Quem já foi 5 mais? Aí diminui. Massa. Como o Ítalo falou, a bio foi bem generosa, porque foi eu que escrevi, então, por isso que... mas eu realmente sou a única pessoa viva que esteve em todas as 11 edições de Python Nordeste. E a ideia aqui dessa apresentação, quando eu recebi o convite, eu pensei, pô, o que eu poderia falar e tal. E eu acho que não tem outra coisa que não contar a história do evento. Então, assim, a minha ideia aqui é falar o que eu vivi nesses 11 anos, nessas 11 edições de Python Nordeste. E, enfim, tentar contextualizar, falar do impacto que esse evento trouxe. Eu acho que vai ser uma apresentação legal. Alguns disclaimers. Primeiro é que talvez eu passe um pouquinho do tempo, ou talvez eu tenha que correr em alguns momentos, porque em todos os ensaios que eu fiz dessa apresentação, nenhum eu consegui terminar dentro do tempo. Mas vai dar certo, porque, enfim, são muitas edições, muita coisa para falar. E também um disclaimer importante é que essa não é uma história oficial do evento. É a história do evento sob a minha perspectiva, né? O momento que eu estive lá dessas edições, então, assim, vou contar como o evento nasceu, como ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas é tudo sobre a minha perspectiva. Então, massa. Para a gente começar a falar de como esse evento começou, a gente tem que voltar no tempo, lá para 2012. Em 2012, teve a Python Brasil no Rio de Janeiro. E naquele ponto, a Python Brasil já era um evento muito consolidado na comunidade. Ele já estava na 8ª edição. E até então, todas as edições que tinham acontecido sempre eram no Sul e Sudeste, com exceção de um ano que foi em Brasília. Mas fora isso, as outras 7 eram Sul e Sudeste. E a gente aqui do Nordeste sabe que, como é quando a gente precisa ir para Sul e Sudeste e tal, as passagens nem sempre são tão baratas, dependendo do local você pega muita escala, é muito custoso você, enfim, sair daqui para lá, principalmente naquele tempo. Então, assim, não era tão acessível para a comunidade do Nordeste estar participando sempre da Python Nordeste dessa forma. Então, nesse momento, em 2012, em paralelo às edições que vinham acontecendo da Python Brasil, tinham o grupo de usuários de Python de Pernambuco e do Ceará, o PUGPE e o PUGCE, que já vinham atuando há algum tempo, né? Eles já vinham trabalhando, já vinham organizando cursos, eventos, então assim, já existia essa comunidade no Nordeste também, em paralelo ao que acontecia no Sul e Sudeste do Brasil, inclusive com membros dessas comunidades participando também desses eventos. Então, nessa Python Brasil de 2012, houve uma cobrança pela comunidade local, pelas pessoas da comunidade do Nordeste, para que houvesse um Python Brasil no Nordeste, porque existia a comunidade, existia a demanda, então havia esse interesse da comunidade de realmente ter algo dessa forma. Nesse momento, o Érico Andrei, aquele cara que estava aqui ontem falando da PyTour, né, divulgando o Python Cerrado, ele falou, numa palestra que ele falava um pouco da PIB, e ele falava, beleza, se vocês querem uma Python Brasil no Nordeste, organizem primeiro um evento grande para a gente ver que é possível. Porque a partir daí a gente consegue planejar, a gente consegue realmente fazer essa mobilização para levar esses eventos para lá.
Esse evento, a Python Brasil, aconteceu em novembro de 2012. E já no dia 29 de novembro de 2012, né, 4, 5 dias depois do evento, começaram as conversas da comunidade PUC-PE, PUC-CE também, no sentido de levar, de criar um evento aqui no Nordeste de Python. Eu falei com muitas pessoas, acabei esquecendo de mencionar isso, mas tipo, contar essa história desse evento não dá para confiar só na minha memória. Então, assim, eu conversei com muita gente nesses últimos dias, pessoas, enfim, que foram relevantes na história desse evento, que participaram de organização, que, enfim, participaram de vários momentos chave ao longo da história desse evento. Então, já queria deixar o agradecimento aí a quem se dispôs a me responder, enfim, a compartilhar informações comigo. Agradeço demais. E nesse momento, eu conversei com algumas pessoas, então eu já tinha mais ou menos um contexto do que tinha acontecido, da motivação, de como que o evento tinha nascido. Mas foi bem legal também, conversando com algumas pessoas, eu encontrar um log da conversa no ICQ, que culminou na decisão e na organização da Python Nordeste. Então, esse registro é público, está lá no GitHub da Python Nordeste, então quem quiser acessar, está lá todo o log da conversa, então foi muito legal, assim, foi um complemento ao contexto que eu já tinha das conversas que eu tinha tido, acompanhar essa conversa e meio que ver em tempo real ali o evento nascendo, as discussões, como é que foi acontecendo, então foi bem legal. Tem conversas, enfim, de pessoas que estão aqui, Gileno, Shima, Renato, enfim, a galera que está por aí, então foi bem legal acompanhar assim, essa discussão, e, enfim, é público, quem quiser olhar está lá também. Enfim, então, tipo, a ideia inicial dessa conversa, enfim, dessa motivação de fazer o evento, a ideia inicial era fazer o evento em Recife, porque já existia o PUC-PE, que já vinha consolidado. O PUC-PE, ele começou por volta de 2007, 2008, né? Então, em 2012, ele já tinha pelo menos uns 4 anos de atuação constante, com encontros mensais, com promoção de cursos, enfim, muitas atividades. Então, já era uma comunidade consolidada. Fazia sentido trazer esse evento para Recife. Mas houve também um ponto que foi levantado nessa conversa, da possibilidade de levar para um outro lugar, no caso Fortaleza, no sentido de fortalecer outro lugar, além de Recife também. Porque Fortaleza, na época, apesar de não ter uma comunidade tão forte quanto a de Recife, já existiam alguns outros eventos lá, de grande porte, e já tinha um público que já participava desses eventos. Então, também existia uma demanda lá. Então, seria uma boa ideia no sentido de consolidar outro local do Nordeste que não fosse Recife. Então, acho que essa foi a principal motivação de uma coisa que nasceu no PUC-PE, em Pernambuco, ter acontecido em Fortaleza. Um asterisco importante também aqui é que, como eu falei, em 2012 o pessoal estava querendo uma Python Brasil, então meio que eles já estavam se preparando para fazer uma Python Brasil em 2014, né, 2 anos depois, em Recife. Então a ideia também era, no sentido de espalhar, né, de fazer em outros lugares, era consolidar outros locais para criar novas comunidades que pudessem agregar, que pudessem participar, que, enfim, pudessem dar uma força maior, ao invés de ser um único ponto de apoio da comunidade. Então, nesse momento, né, depois dessas conversas, o pessoal falou com o Fábio Cerqueira, que foi o Big Kahuna da primeira Python Nordeste, e propuseram para ele, né, se ele toparia, se ele teria pessoas que poderiam apoiar ele, né, nessa empreitada. E aí, enfim, ele conversou com as pessoas, e aí naquele momento, 5 dias depois da Python Brasil, ficou decidido que aconteceria a Python Nordeste, a primeira edição da Python Nordeste, em Fortaleza, no primeiro semestre de 2013. E aí a gente chega na primeira edição da Python Nordeste. Outra coisa que eu esqueci também, estou nervoso, gente. Essa ideia do varal de camisas não é original, não é minha. Quem fez isso a primeira vez foi o Cláudio Berrondo, só que aí, no caso, ele fez contando a história da Python Brasil. O Mário Sérgio, se eu não me engano, fez uma outra vez também, uma coisa similar. Mas aqui a gente tem um varal com as camisas de todas as edições que eu participei. Enfim, todas elas são minhas, com exceção da de Sergipe, que era só da organização, aí eu pedi emprestado. Mas aí a gente chega em Fortaleza, na primeira edição. E aí, nesse ponto, traçando um paralelo com a minha própria carreira, né, como é que eu cheguei na Python Nordeste. Eu tinha começado a programar em Python em 2011, eu estava numa greve da universidade, uma greve bem longa, foram uns 4 meses, então eu meio que estava ocioso, assim, era só estudante, não tinha aula, então tinha que procurar o que fazer. Então eu fui estudar Python, só que, tipo, na época, eu gostei muito, só que na época eu não tinha muito o que fazer. Tipo, não tinha professores que falavam, não tinha professores que sabiam de Python para ajudar, não tinha, enfim, basicamente eu estava estudando como hobby, então eu sempre mantive aquilo ali como algo paralelo, enquanto eu avançava na graduação e tal.
Até que em 2013 apareceu uma oportunidade de trabalho para mim, onde me perguntaram se eu sabia Django, e eu menti dizendo que sabia. Na verdade, eu não tinha a menor ideia, mas aí me passaram um projeto e aí eu virei um final de semana fazendo, ficou muito ruim, mas o cara estava desesperado e eu consegui meu primeiro emprego. Então, isso aconteceu mais ou menos março, abril de 2013. E aí, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego como desenvolvedor, trabalhando com Python. E eu não lembro ao certo como eu fiquei sabendo da Python Nordeste. Se eu busquei alguma coisa no Google e achei, ou se apareceu no Facebook, mas o fato é que eu fiquei sabendo do evento. Não tinha a menor noção do que era a comunidade, não conhecia ninguém. Só vi o evento, falei, pô, umas palestras, legal. Aí brinquei com o meu chefe na época, falei, pô, bora. Aí ele falou, cara, acho que dá pra ir. Aí, enfim, a gente meio que se planejou. Na época, como eu falei, era meu primeiro emprego, então eu não ganhava tão bem. Então eu peguei a passagem e a hospedagem, tudo dividi no máximo que dava no cartão e fui. Mas para mim, como eu falei, eu não tinha a menor ideia do que era a comunidade, de como aquele evento ia mudar a minha vida. Para mim, eu estava indo só ver umas palestras, aprender mais sobre o Python e voltar para casa e está tudo certo. Então, esse é o paralelo de como eu chego na Python Nordeste. Esse, como eu falei, foi o pontapé inicial da Python Nordeste. E esse evento não seria possível sem essa galera que estava realmente insatisfeita com esse momento de que tipo, a gente tinha uma demanda, tinha comunidades por aqui pelo Nordeste, mas que não tinham eventos, não tinha eventos de grande porte. Então, realmente foi uma galera que estava, enfim, querendo mudar alguma coisa, então não seria possível sem esse pessoal. Tem algumas pessoas que estão ou estavam por aqui, né? O Renato está ali, o Gileno está ali, o Shima não está nessa foto, mas ele estava também. Então, assim, essa é a galera, o Fábio ali no meio, que foi o Big Kahuna, como eu falei. Então foi a galera que realmente que se mexeu e fez a primeira edição e trouxe a gente até onde a gente está aqui. Esse evento, novamente, na minha perspectiva de participante, eu achei que foi um sucesso. Só que ele foi complicado de se organizar, por quê? Primeiro, o mercado de Python de Fortaleza não era tão aquecido, então não tinham empresas que usavam Python que pudessem justificar essa demanda assim, do ponto de vista de mercado. Então já foi uma primeira barreira que o pessoal enfrentou. Segundo, a equipe de organização, como eu falei, tinha algumas pessoas, o Fábio, e se não me engano 2, 3 pessoas, algumas pessoas, na verdade, lá de Fortaleza, que estavam organizando esse evento, mas eles contaram com um apoio muito grande do PUGPE, como eu falei, de várias pessoas do PUGPE. Então, teve essa colaboração remota, que contribuiu bastante, mas tem coisas que a gente sabe na organização do evento que é muito mais fácil estando presencial, questão de fornecedor e tal. Então, assim, teve também essa questão de logística aí que teve que ser resolvida. E também pelo fato de ser um evento inédito, existiu o receio das organizações, das empresas, para apoiar o evento. Na verdade, era um pensamento que se tinha de que poderia haver esse receio das empresas e organizações para apoiar um evento inédito, que ninguém sabia o que era, mas que depois, obviamente, a gente olhando para trás, acabou que foi mais um receio do pessoal da organização, mas que não se comprovou, né? Porque a gente teve apoio de empresas que sempre estão nesses eventos, né? Como a Evolux, como a Just Brasil, que já apoiaram desde essa primeira edição, patrocinaram eventos, são patrocinadores desse ano também. Então, assim, empresas que já estavam, que acreditavam, já conheciam a comunidade, então sabiam da importância de apostar nesses eventos e participar deles. Então tinha essas incertezas, mas o que se tinha também do pessoal da organização era a confiança de que o público tinha interesse em eventos desse porte, né? Eventos de grande porte, como trazer palestrantes conhecidos, empresas de grande porte virem também participar desses eventos. Então se tinha essa confiança de que poderia dar um trabalho, como deu, mas que traria um resultado, né? Que obviamente se mostrou como tem realmente acontecido. Mas aí, enfim, o evento aconteceu, e aí vocês podem ver pela minha cara de 11 anos atrás, que eu estava achando o evento incrível. Exatamente. Eu estava achando o evento incrível, então eu estava lá prestando atenção nas palestras, mas para mim era aquilo, eu estava vendo, por exemplo, um palestrante da Globo falando de como ele escalava o Cartola FC para aguentar a demanda que eles aguentavam. Como o Fernando Marzanori ensinava programação na faculdade. Então, estava vendo muitas palestras e estava achando incrível, mas para mim, como eu falei, estava sendo só isso, só palestras. Eu lembro de uma outra palestra também, uma palestra super técnica sobre redes, e que eu estava boiando, não estava entendendo muito bem, mas enfim, estava lá assistindo, até que chega num ponto que o palestrante fala, não sei o quê, mas esse código aqui, ele está com um problema de performance, mas não sei o porquê. E aí ele segue a vida. E aí o Luciano Ramalho,
que na época eu não sabia quem era o Luciano Ramalho, mas eu vi ele lá. Aí ele estava assim na minha frente com o notebook, mexendo alguma coisa no notebook. Aí ele para assim, olha para a tela e pronto. Aí volta aqui, a palestra segue. Aí na hora das perguntas, ele é a primeira pessoa a levantar a mão. Aí ele fala, você pode voltar ali no slide 27, por favor? Aí o cara volta, ele, não, então, seu código está com problema de performance por causa dessa linha ali. Se você fizer assim, assim, aí eu fiquei, como assim? Ele olhou por 10 segundos para o código e resolveu o problema do cara. O cara ficou assim, nossa, é mesmo. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim? Alguém pode olhar para 10 segundos e resolver um problema? Então eu estava achando surreal aquilo acontecendo ali para mim. Mas como eu falei, eu estava aproveitando pela parte técnica, eu estava vendo as palestras, aprendendo e era isso. Tipo, então eu via as palestras, voltava para casa, voltava para o hotel com o meu chefe e era isso. Não ia para eventos de comunidade, não ia para o bar, não ia para nada. Até que chega no segundo dia, acho que eu passei errado. Isso. Até que a gente chega no segundo dia, que teve um keynote do Henrique Bastos, onde ele fala do que ele chamava de ecossistema Django, mas que na verdade ele estava basicamente falando do Python Rio, né, que é a comunidade de Python lá do Rio de Janeiro, dos eventos de Coding Dojo que eles faziam semanalmente, dos encontros, enfim, basicamente ele estava falando de comunidade. E aí foi o momento que eu entendi o que era a comunidade que eu fui aprender. Então, era basicamente isso, ele falando o que as coisas que a gente já sabe, que a gente vem acompanhando a comunidade, a gente sabe como as pessoas são acessíveis, como, enfim, é muito legal estar nos eventos para além da parte técnica. E aí eu vendo aquilo, eu lembro de sair maluco daquela palestra. Eu falei, caralho, que coisa incrível, a gente precisa ter algo disso em Teresina, a gente precisa ter eventos como esse em Teresina. E aí, enfim, eu lembro que nessa palestra também, ele, no meio da palestra, ele chama, galera, não sei o que, a gente vai para um bar hoje e vamos todo mundo, ele chama todo mundo do evento para o mesmo bar e vai. Aí o evento acaba, a gente se reúne, tira a foto oficial, essa é a foto oficial da primeira Python Nordeste. Então a gente se reúne ali e aí basicamente a gente ia para casa de novo, acabou o evento e a gente ia para casa. Aí eu lembro de falar com o meu chefe, pô, vamos pro bar e tal, a galera te chamou. E ele ficou meio assim, meio receoso, meio tímido. Eu também, só que tipo, o bar que a gente estava indo era perto do local do evento, e aí a gente foi a pé. Aí eu, então vou com essa galera aqui. Eu fui seguindo e foi. E aí foi a minha introdução à comunidade. Então, tipo, eu lembro do Henrique Bastos, por exemplo, tinha acabado de apresentar a palestra, eu não sabia quem era, e que eu tinha achado incrível. Ele chega assim, ei, quem é tu? Aí eu falo, pô, sou o Gustavo, e a gente saiu conversando assim no caminho, e aí, enfim, conheci outras pessoas, que estou amigo até hoje, o Renato, o Shima. Foi nesse momento que eu conheci várias dessas pessoas da comunidade, enfim, foi o meu primeiro contato ali. E aí, é isso, eu assim, voltei para casa super empolgado, falei, que incrível, a gente precisa ter algo disso. E aí, volta para casa, e assim como em 2012, na Python Brasil do Rio de Janeiro, que uma semana depois já estava decidido que ia ter uma Python Nordeste, já tinha cidade sede e tal, eu voltei e falei, beleza, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, 5 dias depois, eu criei um grupo no Facebook, mandei aí a seguinte mensagem, reativei meu Facebook só para tirar esse print. O Facebook estava achando que eu estava tentando hackear, porque fazia muito tempo de inatividade, troquei a senha 10 vezes, mas consegui. Aí mandei essa foto que basicamente eu falei, galera, vamos se reunir, vamos estudar Python, vamos se ver, e era isso. Então criei, saí adicionando algumas pessoas da universidade, e alguns dias depois eu fui na coordenação do curso e pedi uma sala para a gente organizar um evento, eu expliquei, dei o contexto, eu falei, eu quero uma sala para a gente organizar um evento. E aí marquei, mandei lá no grupo, falei, vamos fazer um evento, vamos fazer alguma coisa. E eu lembro que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu chamei essa galera, mas o que eu vou fazer lá? Aí conversei novamente com as pessoas que eu tinha conhecido, Fernando Rocha, enfim, outras pessoas da comunidade também, para falar, pô, o que eu faço e tal. E eles me deram várias sugestões, me deram muito suporte, falaram, você pode fazer um Coding Dojo, que é basicamente uma atividade de programação em grupo, né, que o Henrique tinha mencionado na palestra dele. Então, você pode fazer um Coding Dojo. Então, a gente foi, só que eu estava receoso. Eu falei, pô, será que alguém vai para esse negócio? E aí chegou lá, foram 3 pessoas do grupo. Só que a gente estava na universidade, então a gente ficou no corredor assim, o pessoal ia passando, a gente entra aqui e foi chamando. Aí a gente juntou umas 10, 12 pessoas, não sei. E aí a gente tem aqui uma foto do primeiro encontro do grupo de usuários de Python do Piauí, na sala da universidade. E aí estou eu ali. Basicamente eu sentei lá e comecei a falar, gente, eu fui num evento incrível, mudou minha vida, vocês precisam ir, é legal. E fiquei vendendo lá, virei vendedor lá e fiquei falando desse evento para a galera. E aí depois a gente foi fazer um Coding Dojo, aí estou eu ali novamente, com talvez uns 15 quilos a menos, usando a camisa do evento, e enfim, falando, aí a gente fez um Coding Dojo, e foi bem legal, tipo, o Zé Renato, um amigo nosso também, segurando o notebook, ele era o contador do Coding Dojo, né? Tá aqui o código que a gente fez ainda em Python 2,
da solução do nosso problema, né, do desafio do Coding Dojo. Aqui é o output da saída, né, que era basicamente você tinha que desenhar um diamante, né, você escolhe uma letra, aí ele faz esse desenho do diamante até a letra e volta. Aí essa foi a solução que a gente fez. Mas basicamente a gente fez esse evento, e aí gostamos e continuamos. A gente passou, enfim, estava empolgado. Então todo mês tinha evento, a gente se juntava, fazia palestra, organizava, então foi bem legal. Assim, ao longo de 2013, depois da Python Nordeste, a gente passou a fazer vários desses encontros, até que ainda em 2013, no final de 2013, a gente decide fazer algo maior também. Pô, a gente precisa fazer um evento um pouco maior, trazer alguém de fora e tal, acho que vai ser legal. E aí a gente, no começo de 2014, organiza um Python Day. E aí a gente já faz um evento maior, com inscrição, a gente tenta trazer alguns palestrantes de fora, então a gente conseguiu trazer o Francisco Souza da Globo, a Globo Banco patrocinou o evento, então pagou para ele estar lá. O Marcel Caraciolo também, que à época era o CEO do Pai Cursos, também foi com o patrocínio do Pai Cursos, então a gente conseguiu trazer pessoas relevantes da comunidade, de graça, entre aspas, para o evento, e também convidou um professor da Universidade Estadual lá para palestrar. Então, meio que marcou assim, acho que foi um primeiro momento assim, de consolidação da comunidade do PUG-PI, que tinha nascido por conta da Python Nordeste. Tem uma foto aqui também do Python Day. Ana Paula está ali, como ela já viu. Pois é, o primeiro evento da Ana Paula. Então, assim, a gente teve esse evento também, foi bem legal. Acho que, se eu não me engano, a gente fez, eram para 60 pessoas esse evento. Então, também foi muito bacana. E aí, beleza, a gente segue, então, voltando para a Python Nordeste. A gente teve Fortaleza 2013, até que a gente chega em Salvador 2014, que é essa segunda camisa aqui. Na segunda edição, o Oswaldo Matos, né, que é conhecido na comunidade por Tupi, ele foi o Big Kahuna. E ele também teve um papel muito importante nesse evento, né? Antes desse evento, a comunidade lá de Salvador, à época, de Python, estava muito parada. O Tupi foi a pessoa que levou o Python para dentro da Juiz Brasil, né? Hoje a Juiz Brasil a gente sabe que é uma empresa referência quando a gente fala de Python e outras coisas na comunidade, mas o Tupi foi o cara que primeiramente levou o Python para lá. Então, como a comunidade não era tão ativa, ele passou a investir bastante, junto com a Juiz, investir bastante na comunidade. Então, ele organizava eventos, levava pessoas da Juiz para dar treinamento para a comunidade. Então, ele já passou meio que em paralelo a esses movimentos, né, de nascimento da Python Nordeste. Ele também já começa a movimentar a comunidade de Salvador. Então, tanto é que, como eu mencionei, a primeira edição também da Python Nordeste já conta com o apoio com o patrocínio da Juiz Brasil, então foi meio que um movimento natural a segunda edição do evento ser lá em Salvador com o apoio da Juiz Brasil. Nessa edição, eles já subiram um pouco o nível, então já aumentaram a ocupação do evento, trouxeram 2 palestrantes internacionais, o criador do Sentry, né, que é uma das ferramentas mais usadas no mundo para error tracking, um outro desenvolvedor do Sentry também. Então já foi um evento que subiu a barra tecnicamente, então foi bem legal também. Tem essa foto aí também da sala, né, onde aconteceu. E, como eu falei, contou com um apoio muito grande da Juiz. Então, tipo, tinha um happy hours do evento lá no escritório da Juiz Brasil. Eu estou lá, aquela cabeça branca lá no final ali, sou eu. O Fernando da Lab está aqui, o Marçanori, o Fernando Rocha, o Marcel, enfim, tem uma galera aí. Então, também contou com esse apoio da Juiz Brasil também, que foi muito importante. O próprio evento em si foi num complexo empresarial onde era o escritório da Juiz, né? Era meio que um hotel e tal, então era bem próximo, assim, então facilitou ter realmente esse apoio da Juiz. Aqui a gente tem a foto oficial do evento, na parte do estacionamento. Alguém me vê uma água, por favor? E aí, nesse momento, a comunidade já passa a estar mais movimentada, né? A gente tinha, além do PUG-PE e do PUG-CE, que inicialmente começaram com esse movimento, a gente tinha também o grupo aí da Bahia, né, movimentado pelo Tupi, e tinha o PUG-PI, que vinha sendo movimentado também, como eu falei. E, além disso, a gente também tinha a comunidade de Natal, né, que tinha a Evolux como um ponto de apoio muito forte, né? Então, a Evolux é uma empresa local daqui de Natal, que, enfim, como eu falei, está patrocinando o evento também, patrocinou as edições anteriores. Então, a Natal, na verdade, a comunidade de Natal estava interessada em fazer essa terceira edição do evento aqui em Natal.
Mas a gente, Teresina, também, como eu falei, estava no gás, estava querendo fazer, então eu lembro que foram... obrigado. Eu lembro que foram basicamente 2 dias assim, de negociação entre a gente e o pessoal de Natal, né, o Ítalo e o Luan da Evolux na época, a gente cada um querendo levar para o seu lado, né, eu queria levar para Teresina, eles queriam trazer para Natal, até que a gente no fim chegou a um consenso de que em 2015 o evento seria em Natal e 2016 já ficou acertado que seria em Teresina. Eu lembro que eu voltei até para casa chateado, eu falei, pô, não quero mais ser amigo dessa galera não, velho. Mas, tipo, olhando para trás, é um movimento que fez muito sentido. Fazia sentido ser primeiro em Natal para depois em Teresina, né? Era uma comunidade que já estava mais consolidada, que tinha um apoio mais forte de uma empresa também consolidada como a Evolux. Então, assim, era um movimento que fazia sentido. Até que, então, a gente desembarca aqui em Natal, na 3ª edição. Em Natal é importante mencionar 2 coisas. A primeira é que o evento continuou com a barra muito alta. Trouxe a Jessica McKellar, que ela era, na época, engenheira do Dropbox, também era diretora da PSF, muito envolvida em causas de diversidade, paileiros, então manteve a barra alta para o evento. E também foi a primeira keynote feminina do evento. E, além disso, foi a primeira edição que teve palestras femininas na grade. Então, já passa a ser o primeiro marco assim, relevante em termos de diversidade do evento. Eu não tenho como saber se houve uma influência direta disso, mas uma coisa importante de mencionar é que, no fim de 2013, aqui em Natal, foi findado o primeiro capítulo da América Latina dos Paileiros, né, pelas meninas que estão aqui, Débora, Gabi, enfim, são cofundadoras. Então, já existia também essa comunidade que vinha nascendo, que já vinha se organizando. Em 2014, elas já tinham feito o primeiro encontro delas. Então, já existia essa comunidade nascendo nesse sentido. Então, nesse ponto aqui, em 2015, já existiam, inclusive, outros grupos de paileiros pelo Brasil e pelo Nordeste. Já tinha Paileiros Fortaleza e já tinha um Paileiros São Luís aqui no Nordeste, além do de Natal. E por que eu estou falando de participação feminina aqui? Eu acho que um ponto importante de mencionar, que eu pude perceber ao longo dos eventos, como eu falei, que eu vim participando, é como o evento mudou, né? Como ele é hoje e como ele era muito diferente de quando eu comecei aí, né, nas outras edições. Então, hoje a gente vê um evento como esse aqui, que é super diverso, que é um evento seguro, que tem um código de conduta, que tem uma equipe de resposta do código de conduta, mas, como eu falei, isso nem sempre foi assim. Esse evento só é como é hoje por conta dessas ações de afirmação para a diversidade. E claro que não é uma coisa que foi proativa e que foi natural. Foi uma coisa que foi acontecendo com muita luta das pessoas interessadas por essas questões, né? De buscar os seus espaços e se assegurar os seus espaços nesses eventos. Então, acho que, obviamente, que foi uma coisa gradual e que levou bastante tempo. Não é que a partir dessa edição, porque a gente teve participação de paileiros e teve keynote feminina, que passou a ser um evento 100% diverso. Mas eu acho que também é importante a gente celebrar esses pequenos passos que foram sendo dados até a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Então, essa edição de Natal também foi muito legal. Também teve muitas palestras técnicas muito boas, teve palestra polêmica, enfim, foi bem legal. Tem essa foto também das paileiras aqui, tá? A Gabi e Débora. Né, o pessoal da organização conseguiu mobilizar caravanas do interior do interior aqui do Rio Grande do Norte, trazendo dos institutos federais. Então, assim, teve caravanas de alunos vindo do interior para participar do evento. Então, foi um evento que tinha muito estudante. E foi muito legal nesse sentido, né? A gente via muita gente nova participando, entendendo. Então, foi bem legal. Teve alguns momentos épicos também nesse evento. O primeiro deles, infelizmente, eu não vou ter registro fotográfico dessa edição, só vou ter da próxima, mas foi o movimento #PaiSelfie. O que era o PaiSelfie? Naquele tempo, obviamente, em 2015, a gente já tinha aplicativo de mensagem instantânea, tipo WhatsApp, Telegram, como a gente tem hoje, só que eu acho que não era tão instantâneo quanto é hoje. Tipo assim, a gente mandava, combinava as coisas, mas não era como é hoje. Então, tinha um cara na comunidade que se chama Lucas Inojosa, que a gente chamava ele carinhosamente de monstro, que todo dia, assim, sei lá, ele ia tomar um café, aí tirava uma selfie assim, e mandava no grupo do evento. Bom dia, pessoal. Aí ele fazia uma caminhada na praia, galera. E aí, tipo, isso foi incrível, aí a galera foi engajando e todo mundo passava a fazer, tipo, selfies aleatórias e mandar no grupo assim, bom dia, galera, não sei o quê. Então foi um movimento que foi natural, crescendo.
E aí o Turicas, que é um outro cara da comunidade também, juntou todas essas fotos e fez um Lightning Talk falando do movimento PySelfie e exibindo todas as fotos. Então foi bem legal. E foi um movimento que durou um tempo. Então em outros eventos a gente já chegava com a hashtag PySelfie, todo mundo fazendo selfie e mandando, então era bem legal. Um outro momento interessante também desse evento é que, enfim, aqui eu estou focando na Python Nordeste, mas entre cada Python Nordeste dessa teve várias Python Brasil também. E na de 2014, em Porto de Galinhas, eu lembro de ter levado uma cachaça lá do Piauí, chamada Mangueira, e ela é uma garrafinha assim, de plástico desse tamanho, que a gente chegava, como nos hora extra que a gente faz assim, tipo ontem, e a gente chegava, botava uma dose na tampinha da garrafa, né, porque naquele tempo não tinha protocolo sanitário, a gente botava na tampa mesmo e saía distribuindo para todo mundo assim, e meio que virou marca registrada assim. Todo evento eu levava uma cachaça dessa e compartilhava com a galera. Aqui, ó, tá aqui a cachaça. Hoje, né, eu acho que é uma coisa que é muito importante, a renovação da comunidade, então eu passei essa tradição, agora quem faz é o Igor, eu não faço mais isso. Mas foi um negócio que nasceu lá, então tipo, esse é o primeiro registro fotográfico que a gente tem de shot de Mangueira, lá na casa que a gente estava. A gente alugou uma casa aqui em Natal, ficou uma galera da comunidade, e aí meio que ficou o point do evento, né? Sempre os hora extras a gente se juntava lá, enfim, fazia churrasco, comprava cerveja e se juntava lá. Então esse é o primeiro registro. Eu e o Fernando Rocha ali, que também é um cara que eu esqueci de mencionar sobre a Python Nordeste, é um cara do PugPad também, mas que deu um apoio muito forte para mim, enfim, para outros momentos também da comunidade. Tipo, eu sempre perturbava ele, eu falei, pô, marquei um evento, só que acho que, enfim, ele me ajudava muito, então foi bem legal. Aqui tem uma garrafa, acho que tem um delay, né? Aqui tem uma garrafa de Mangueira na mesa lá da casa que a gente estava. E um outro ponto relevante também dessa Python Nordeste de Natal é que a gente tem o nosso amigo Humberto Rocha aqui, que essa foto é ilustrativa, não é desse momento que eu vou mencionar, essa foi da palestra dele, mas essa foi a primeira vez que teve a poesia do Humberto, né, que quem já foi em mais de uma edição de Python Nordeste já viu o momento que o Humberto faz a poesia, contando momentos do evento e tal. Então essa foi a primeira vez que aconteceu isso. Para mim, eu vejo já essa poesia como parte do evento. Então isso nasceu também nessa edição, então também eu acho que é um registro relevante. A edição desse ano, né, que todo mundo está com a camisa ali na beira do mar. Na beira do mar é uma estrofe de uma das poesias dele que nasceu na Python Nordeste de Recife, de 2019. E aí, quando ele for apresentar, ele vai dar o contexto todo para vocês. Mas eu vejo isso como parte da comunidade também, e parte do evento também, e a primeira vez que aconteceu foi lá. E aí, beleza. Eu só tenho mais 20 minutos e ainda estou na terceira edição. E aí a gente chega em Teresina. A Python Nordeste Teresina, lá na minha cidade, como eu falei, aproveitando o embalo que a gente estava do PugPI, mas foi um evento que foi complicado de se organizar, porque nas edições anteriores, você teve a primeira, né, teve o apoio do PugPI e tal, foi um evento embrionário também, mas que nasceu já com algum sucesso. Nas outras edições, a gente teve a JUS e a Evolux como um ponto de apoio muito forte, não só como patrocinadoras, mas como tendo pessoas que trabalhavam nessas empresas atuando na organização. Então, assim, foi algo que facilitou não, mas que assim, ajudou bastante nesse sentido de organizar o evento. Lá em Teresina, não. A gente não tinha nenhuma empresa local assim, dando esse apoio. Então, assim, foi basicamente eu e 2 pessoas organizando um evento desse tamanho. Então, assim, foi algo que dificultou bastante. Eu e mais 2 amigos, um deles estava em Parnaíba, né, no interior do Piauí, então a ajuda dele já era remota. Então era basicamente eu e outra pessoa organizando um evento e, tipo, a gente tinha os nossos empregos também, né? Tipo, eu tinha trocado de emprego, não estava mais naquele que eu tinha mencionado, e a empresa que eu trabalhava não me dava tanto apoio assim, até porque não era obrigação dela, né? Mas enfim, então eu basicamente tinha que fazer as coisas fora do meu horário de trabalho. Então, visitar fornecedor, enfim, resolver as coisas que tinha para resolver, era basicamente fora do horário de trabalho, virando a noite fazendo. E um outro ponto também é que Teresina é uma cidade desprivilegiada no sentido de ser a única capital do Nordeste que não é no litoral. Então a gente não tinha nem praia para ter um atrativo maior para a galera querer ir participar do evento. Mas, enfim, isso acabou afetando um pouco a arrecadação do evento, apesar de a gente, novamente, ter tido o apoio de muitas empresas da comunidade. A Vinta Lab Codes patrocinaram o evento, a Globo.com patrocinou o evento. Empresas que tradicionalmente já apoiavam o evento continuaram patrocinando e apoiando esse evento, mas ainda assim a gente teve restrições orçamentárias para a organização desse evento.
E a gente estava tentando manter o nível das edições anteriores, né, que tinham trazido palestrantes internacionais, e que, enfim, tinham elevado o nível. As primeiras tentativas que a gente trouxe, que a gente tentou para trazer Keynote internacional, foi o pai Danny, né, o Daniel Greenfield, e a Audrey, a esposa dele, que são os criadores do... Esqueci o nome do livro, meu Deus. Two Schools of Django, obrigado. Eu tinha conhecido eles em Porto de Galinhas, na Python Brasil, e aí o Renato Oliveira acabou fazendo a ponte, né, apresentando a gente tinha conversado com eles, e aí basicamente estava tudo certo para eles irem, né, para o evento como keynotes, e eles tinham uma editora, né, do Two Schools of Django, então eles entrariam como patrocinadores, o evento não pagaria nada nesse sentido, então já estava tudo certo, e aí também era um ponto importante para a gente manter a pauta de diversidade, a áudio poder falar de paileiros, enfim, desses tópicos relevantes. Só que à época, o Brasil vivia uma epidemia de Zika vírus, e eles estavam tentando ter filhos, então eles acharam que seria arriscado participar do evento, de fato era uma decisão acertada deles, e aí tiveram que cancelar o evento, mas eles indicaram outras pessoas. Eles indicaram a Ola Sitarska e a Ola Sendeka, que eram cofundadoras do Django Girls, e aí, novamente, ele fez o contato, apresentou a gente, explicou sobre o evento, e elas ficaram super empolgadas. Uma das Olas não pôde, e aí a gente ia trazer a Ola Sendeka, só que aí eu expliquei para ela, eu falei, massa, que ela aceitou o convite, falou que seria super interessante. Aí eu falei, beleza, então agora a gente precisa correr atrás do dinheiro para te trazer, né, pagar passagem e tal. E a gente tentou de todas as formas, mas infelizmente não conseguiu. Aí a gente agradeceu, pediu desculpa para ela e explicou que a gente não tinha dinheiro para trazer ela. Então a gente continuou sempre nessa pegada enfim, de trazer algum palestrante de fora, mas que nesse tópico de diversidade. E acabou que a gente chegou no Mark Lavin, que é o escritor de um livro de Django bem legal também. Trabalhava na época numa empresa chamada Cactus Group, que era uma consultoria também de produtos digitais. E a gente conversou com ele, né, também, e ele aceitou o convite, e aí, nesse caso, a empresa dele entrava como patrocinadora do evento, bancando a vinda dele. Então, a gente conseguiu o que a gente queria, e aí foi bem legal nesse sentido. Mas, aí aqui a gente tem a foto oficial do evento, que ficou bagunçada com um monte de cadeira no meio, mas a foto oficial do evento. Eu, com o Chicão, o cara da organização que eu falei, e o Mark. Só que teve um ponto negativo, bem negativo na verdade, é que a gente estava falando de inclusão, tentando trazer essas pautas que são relevantes, mas a gente deu uma bola fora muito grande, não por culpa nossa, mas enfim, que era... A gente trouxe um palestrante gringo, mas o evento não teve orçamento para contratar a tradução simultânea. Então não foi um evento inclusivo. O cara palestrou, deu uma palestra incrível, que, sei lá, 10, 15% das pessoas aproveitaram. Então, assim, foi bem ruim para a gente, mas foi uma restrição orçamentária que a gente realmente não teve o que fazer. Então, foi bem ruim nesse sentido. Mas foi um evento que teve outros pontos positivos e negativos também. A gente teve palestra do Globo Repórter ali. o Shima falando de APIs. A gente teve a PySelf oficial do evento. E a gente teve um momento bem legal, que... O Mark, que o Folk Note que a gente trouxe, ele era Ironman, então ele era muito envolvido com esportes e tal. E na época do evento, foi 2016, né, no ano das Olimpíadas. Então a tocha olímpica oficial, ela passava pelas capitais do Brasil, e nesse dia do evento ela estava passando por Teresina. E aí, tipo, tinham algumas empresas locais que ajudavam na organização do evento, que eles poderiam selecionar algumas pessoas para... correr um pouco ali para segurar a tocha oficial do evento. E aí a gente meio que tinha uma pessoa que era namorada de uma pessoa da organização que levou o Mark para lá, então ele meio que correu assim do lado, assim, tinha um cordão de gente assim, e ele correu do lado assim da tocha, e ele saiu emocionado, super feliz, e falou, cara, que incrível, muito legal e tal. E aí, por essa pessoa aqui correu de fato com a tocha ter corrido, né, então ela ganhou um brinde, uma réplica da tocha. E aí ela levou para o evento, e aí ele tirou uma foto com a tocha do evento. Quando ele viu essa tocha, ele já tinha visto a original, quando ele viu essa réplica, ele quase chorou, velho. Ele ficou super emocionado, e aí ele faz esse tweet, acho que não está dando de ler ali, mas ele fala, nunca nos meus sonhos mais malucos eu imaginei que minha experiência na Python Nordeste seria como essa. Então, assim, ele voltou muito feliz, foi bem legal, assim. Então, foi um ponto que eu lembro que foi bem legal.
A gente tem um álbum aí do movimento Pai Selfie, dessa edição. Mas, como eu falei, o evento foi legal, mas nem tudo são flores. Esse evento, ele dá um passo para trás em relação às edições anteriores no sentido de diversidade, porque a gente não teve nenhuma submissão de mulheres. Na verdade, a gente teve uma que seria aprovada, mas a pessoa não tinha condições financeiras de participar do evento, e nem a gente de bancar. Então, a única submissão feminina que a gente teve, a gente não conseguiu levar para o evento. Então, foi uma grade completamente masculina, voltando depois de a gente já ter dado um passo à frente. E foi algo que a gente percebeu e, enfim, tentou pensar em ações para amenizar isso, ou, enfim, para resolver isso. E aí, uma das coisas que a gente fez foi um fishbowl, que é basicamente uma roda de debate com pessoas fixas, escolhidas, e uma pessoa da plateia pode entrar nessa roda para, enfim, agregar. E aí teve essa discussão sobre, enfim, inclusão, como facilitar, como ter mais mulheres em eventos no mercado, enfim, então teve essa discussão nesse sentido também. Então foi legal, mas assim, a motivação por trás dela não foi tão boa, que foi o fato de a gente não ter tido nenhuma palestra feminina. Um ponto que eu acho que, como eu falei, muito do que eu estou falando aqui foi baseado em depoimentos e tal, e tem coisas que a gente não consegue medir a relação direta que existiu, mas uma coisa legal é que alguns meses depois dessa Python Nordeste, nasceu o Paileiros Piauí, o Paileiros Teresina. Né? Foi fundado o capítulo lá, e aí as meninas se mobilizaram, uma comunidade que já é ativa, que já organiza eventos. Então esse evento nasceu também alguns meses depois. Então foi algo assim que foi um ponto positivo no meio de algo que foi ruim. Agora que a gente vai para quinto evento. E aí a gente chega em São Luís. São Luís também foi, pessoalmente, a camisa que eu acho mais bonita de São Luís. Apesar de ser amarela, eu não gosto muito de amarelo, mas para mim acho que foi bem legal. Todas são bonitas, mas eu gosto muito dessa de São Luís. Em São Luís, não tinha uma comunidade também tão forte, né, na época do evento. A gente sempre brincava, né, na comunidade que tinha o Pug MA, que eram basicamente 3 pessoas de Imperatriz, né, o Rael, o Elton e o Esson, que eram o Pug MA inteiro, essas 3 pessoas. E aí eles falavam que, tipo, eles organizavam o evento e aí passava 6 meses, não tinha mais, então era uma coisa que não era tão movimentada assim. E na época da organização, quando eles puxaram o evento, eles obviamente levaram para São Luís, né, não levaram para Imperatriz, que era a cidade deles, porque o acesso já era mais complicado, então para levar gente. Mas na época do evento, só um deles estava em São Luís, o outro estava em Imperatriz e o Rael estava no Rio de Janeiro. Então, tipo, eram 3 pessoas, então, obviamente eles tiveram mais gente para ajudar, mas assim, os 3 Big Kahunas, vamos chamar assim, estavam em locais distantes, então tinham que lidar com as coisas remotas e tal, e com a comunidade que não era tão ativa assim, mas aí eles fizeram a mesma estratégia da edição daqui de Natal, então tiveram caravanas dos institutos federais do interior, conseguiram levar muitos estudantes, eles contaram com o apoio também do Grupo Mateus, que é um grupo de supermercados de lá do Maranhão também, que ajudou bastante, e já foi um evento que, novamente, tem um avanço no sentido de diversidade. Né? Esse evento já teve uma keynote feminina, já teve mais palestras femininas, então já volta a aumentar a diversidade do evento. E foi um evento que trouxe algo que acho que também foi positivo, que a gente vinha nesse sentido de palestrantes internacionais, que é muito legal a gente ter alguém de fora, mas que é caro, dificulta muito. Então, tipo, esse foi um evento que tirou essa necessidade de ter palestrantes internacionais como se fosse, entre aspas, uma garantia de qualidade. Né? A gente tinha pessoas no Brasil, enfim, no Nordeste, capacitadas para dar keynotes, para dar palestras, enfim, de alta qualidade. Então, foi um evento que nesse sentido, também foi bem legal por dar esse passo. Né? Então, acho que foi bem legal nesse sentido. Aqui a gente tem a foto oficial dessa edição. E aqui o Pug MA inteiro, como eu falei, que estava na organização do evento, né? Então também foi um evento muito bom. E aí a gente chega Campina Grande, na Paraíba, a edição de 2018. E aí um contexto interessante que eu peguei com as pessoas com quem eu conversei é que eu não lembro quem exatamente quem as pessoas tomaram a decisão de levar o evento para Campina Grande, mas foi uma decisão do pessoal de Campina Grande. E tinha um pessoal de João Pessoa que também já estava se movimentando, tentando ativar essa comunidade da Paraíba. E tipo, essas pessoas não sabiam da decisão do outro. Então, tipo,
aconteceu esses movimentos em paralelos, até que o pessoal de João Pessoa ficou sabendo, e aí entrou em contato com o pessoal de Campina Grande para ajudar, e aí eles tocaram o evento. Mas esse evento teve um ponto que complicou bastante as coisas, que foi a greve dos caminhoneiros. Foi no meio da greve dos caminhoneiros. Então, assim, teve muita gente que o evento foi muito afetado por isso. Teve gente que não conseguiu chegar, teve gente que teve atraso. Tipo, eu saí de Teresina para Recife, aí quando eu cheguei em Recife eles falaram, não tem voo para Campina Grande, vamos te mandar de volta para Teresina. Eu falei, não vou voltar não, aqui eu já estou mais perto. Aí eles queriam me mandar na incerteza, eu falei, não, aqui eu me viro aqui. Aí fiquei lá, e aí eles mandaram a gente de táxi de Recife para Campina Grande. E, enfim, teve muitos outros perrengues também nesse rolê aí, então foi bem complicado. Mas foi um evento também que já dá novos passos no sentido de diversidade. Então, tipo, 3 dos 4 keynotes do evento foram mulheres, então também foi legal. Teve a campanha de arrecadação da Paeleires de Teresina, que as meninas se mobilizaram para participar do evento. Algumas submeteram atividades, foram aprovadas, então elas fizeram uma vaquinha para arrecadar, enfim, dinheiro para participar. E como prêmio, elas tinham falado que iam fazer um vídeo. Foi assim que não, eu não vou mostrar, mas depois eu mando lá no grupo. Elas tinham falado que o prêmio do vídeo, da participação, da arrecadação da vaquinha, tinha acabado de explodir o clipe da MC Loma cantando Envolvimento. E elas falaram que se conseguissem o dinheiro todo da arrecadação, eles iam gravar a versão delas do vídeo. E elas conseguiram, então existe esse vídeo. Vou deixar só essa informação, mas não vou mostrar aqui o vídeo. Mas fiquem com essa informação. Mas enfim, mas também foi algo que rolou e que ajudou muito, então as meninas conseguiram ir, tiveram participação no evento, foi bem legal. Aqui eu acho que foi a foto oficial das Paeleires, se eu não me engano, do evento. E aqui a foto oficial do evento. Muito do que eu estou falando aqui deu muito trabalho sair coletando essas fotos, porque uma estava num lugar, outra estava no outro, tive que falar com gente. Então, assim, tem alguns eventos que eu tenho menos fotos. Eu acho que ali sou eu na ponta, será? Não sei. Eu acho que talvez seja eu ali de amarelo, com a mão levantada ali, aquele poste branco ali. Massa. Então a gente chega em 2019, em Recife. Em 2019, eu tinha me mudado para Recife. Eu fui trabalhar na Vinta, e aí me mudei para lá. Então, o evento novamente, teve um apoio muito grande das empresas locais. Então, foi basicamente a Vinta e a Lab Codes, que não só estavam patrocinando o evento, mas elas tinham pessoas das empresas na organização dos eventos, tipo, pegando tempo de trabalho oficial para organizar o evento. Então, recebeu um suporte muito forte nesse sentido. Então, eu estava lá e eu ainda estava um pouco traumatizado da organização de Teresina. Aí eu falei, nunca mais organizo evento, dá trabalho demais. Aí eu cheguei, eu pensei bastante, será que eu vou entrar nessa e tal? Só que aí, tipo, foi uma experiência completamente diferente, de ter um processo, já ter um suporte maior, ter uma organização. Então, assim, eu entrei e estava na organização, então foi bem mais tranquilo. Então, foi bem legal também. E aí, esse evento também, novamente, ele já dá novos passos no sentido de inclusão e diversidade. Então, tipo, ele teve um painel do AfroPython que foi bem legal. Ele teve um painel sobre movimentos LGBT também, que foi muito massa. Teve uma oficina de passinho no evento, como parte do evento, que foi muito massa. Infelizmente, eu não consegui pegar o vídeo para botar aqui. Talvez o Humberto bote na hora da palestra dele, porque tem o contexto da poesia dele com a oficina de passinho. Mas foi um evento muito massa. Tipo, foi um evento que foi no Cais do Sertão, no Museu do Cais do Sertão, que fica lá no Recife Antigo, e é um prédio muito bonito. E ele fica na beira do mar, por isso que é na beira do mar, né? Foi a inspiração do Humberto para escrever a poesia dele, foi porque esse evento você estava ali tipo, na área do coffee break e tal, e você olhava para o mar. Então, assim, foi um evento muito bonito. E foi um evento massa, porque tipo, ele foi no Recife Antigo, então tinha muita coisa que a gente saía de lá e já ia, sei lá, para a Rua da Moeda e tal. Então, era um evento que era mais acessível, você conseguia chegar de ônibus lá, então foi bem legal nesse sentido. Acho que essa foto está errada, essa foto é de Campina Grande. Mas tá aqui. E aqui está, enfim, a galera da organização dessa edição. Aqui é a foto oficial da edição de Recife. Aqui é a foto da gente fazendo o símbolo de Libras de Python.
E também, né, e aí, como eu falei, o evento foi massa também, deu grandes avanços no ponto de diversidade, nível técnico é muito elevado, palestras incríveis, então foi bem legal. E aí a gente chega nessa foto, que é, nesse momento, a Python Nordeste ainda não tinha repetido nenhum local, né? Tinha rodado todos e faltavam, acho que, 3 estados, talvez, 2 estados, não lembro. Mas então se falava, pô, tá faltando Alagoas e Sergipe na época. Só que aí o evento deu um passo, não no sentido de completar o mapa, mas de voltar para onde tudo começou. Então essa reunião foi o momento que as panelistas juntas ali tiveram uma conversa e tal, e chegaram à decisão de fazer o evento em Fortaleza, né? Então se juntaram, essa foi a foto que culminou nessa decisão de levar o evento para Fortaleza. E aí, 2020, o evento ia voltar para Fortaleza, onde tudo começou, só que aí, 2020, a gente lembra que teve uma pandemia. Então, assim, foi um cenário de muita incerteza. O evento estava confirmado, já tinha local, já tinha, se não me engano, acho que já tinha inscrição. Então, foi assim, já estava prestes a acontecer. E aí teve a pandemia, muita incerteza, não sabia se cancelava, se ia ter evento, se não ia, porque, enfim, naquele momento de 2020, a gente não sabia ainda a extensão que ia se ter, né, para essa pandemia. Então, ainda havia esperança de que as coisas iam normalizar e que ia ser possível ter o evento. Mas aí, infelizmente, não aconteceu, o evento foi cancelado. E aí, enfim, a gente entra naquele momento de pandemia, de muita incerteza, né? O medo de cancelar, tipo, agora que o evento tinha sido cancelado, perder a força, além de todas as incertezas que a pandemia trouxe. E aí, ainda em 2020, iniciou um movimento, né, da Python Brasil, da PIB, brilhante, de levar o evento de forma digital. Então, a Python Brasil, em 2020, a gente já teve uma Python Brasil digital, que foi organizada de maneira brilhante. O evento foi incrível, o evento todo no Discord, super organizado, então você tinha as salas do Discord para as palestras, a galera entrava, tinha as threads para as perguntas. Então, assim, foi um evento incrível, inimaginável de que se foi feito tão rápido e com tanta qualidade. Então, foi muito bom. E aí, acho que um movimento que faz muito sentido, foi natural, é aproveitar toda essa infraestrutura que a PIB e a Python Brasil já tinham criado, já tinham movimentado, para fazer também a Python Nordeste, né? Então, em 2021, teve a edição online da Python Nordeste, né? Que foi 2021. Então, a gente teve o gap de 20, em 21 volta meio que representando os 2 anos, e aí o evento passa a ser online. Então, também foi um evento muito massa, mesmo esquema, né? Muito organizado, bem legal. Aqui é o kit delay, o kit que foi enviado para as pessoas palestrantes, né, que tiveram atividades aceitas. Então, um kitzinho com a Havaiana personalizada, eu devia ter mandado, que é bonito, viu? E aqui a foto oficial do evento, né, que obviamente era um evento online. E isso foi um script que, se não me engano, o Marco Roger que fez, que ele coletava a foto de perfil de todos os usuários do grupo do Discord e montava assim, dessa forma, e fazia a foto oficial do evento, né? Então, a gente tem também esse registro, por mais que tenha sido online, a gente tem esse registro também. E é isso, 2021. E aí a gente chega em 2022. 2022, o evento desembarca em Aracaju, completando mais um estado inédito aí, em Sergipe. E, para mim, pessoalmente, foi bem legal no sentido de que a pandemia a gente sabe como foi. Foi uma coisa devastadora, que a gente perdeu muita gente, que afetou muita coisa, e gerou muita incerteza em todo mundo sobre tudo, sobre o mercado, sobre a vida, sobre como é que as coisas iam ser a partir dali. Então, esse foi o primeiro evento, o primeiro momento que a comunidade se reúne após a pandemia. Então, acho que teve esse peso também de a gente se reencontrar, de a gente, enfim, se abraçar, de passar por tudo que tinha acontecido, mesmo com todo o impacto que tinha gerado, mas voltar para aquele momento do presencial, que é o que a gente gosta, que é o que a gente, enfim, está acostumado a fazer nesses eventos. Então, acho que teve esse peso também. E uma coisa, como eu falei, né, tipo, desde, como eu falei, do início, eu fui vendo como o evento ia mudando, como ele ia trabalhando em diversas coisas, e ele ia mudando. Em 2018, como eu falei, eu já passei a perceber um evento mais diverso, com mais ações de inclusão, de afirmação, de minorias, enfim, de comunidades subrepresentadas. Em 2019, mais ainda. Mas eu acho que aqui em Aracaju foi o momento que eu tive a maior percepção da diversidade do evento, né? Eu acho que foi um momento assim que eu pude olhar e dizer, realmente esse aqui é o novo normal da Python Nordeste, da comunidade. Eu acho que a partir de aqui a gente não tem, entre aspas, mais volta, né? A gente realmente vai ser isso daqui para frente, e que bom. Então, a gente teve muitas ações afirmativas nesse sentido. Então, a gente teve
patrocinadores do evento, atividades voltadas para minorias, para diversidade, para promoção desses temas, e não só falando desses temas. Então, a gente tinha pessoas dessas comunidades falando de coisas técnicas também, que é muito importante, né? Porque, enfim, a gente precisa estar falando disso, mas essas pessoas também têm outras coisas para falar. Eu acho que é muito importante dar esse espaço também. Então, eu acho que foi um evento assim que, por mais que eu acho que ele meio que consolida o trabalho que veio sendo evoluído assim ao longo dos anos, até culminar nesse ponto que a gente está hoje, né? Então, teve muita coisa, tipo, na identidade visual do evento você tinha a palavra diversidade bem grande, assim. Então, era um evento que já passou, acho que, se não me engano, acho que Recife já tinha, mas então, aqui a gente já tinha também um evento, um código de conduta, a gente já tinha um time de resposta ao código de conduta, a gente tinha, por exemplo, stickers com os pronomes das pessoas. Então, assim, são realmente ações que fazem parte, que são importantes nesse sentido. A gente tem aqui a foto oficial do evento, né? Deu bastante gente. Também foi, se eu não me engano, era a universidade, então foi bem legal. E a estrutura também eu lembro que era bem legal, assim, desse lugar que a gente estava. Aqui era um dos palcos que a gente tinha para as apresentações. E aqui a comunidade, a equipe, o time de organização que fez esse evento ser possível. Tem ali o Rodrigo Amaral, que é um cara bem antigo da comunidade também, que é lá se eu não me engano, acho que ele é lá de Aracaju, e que ele também estava no movimento de nascimento da Python Brasil, da Python Nordeste, lá em 2013. Então, ele também estava nessas conversas iniciais, então ele também estava na organização, e aí ele também está nesse momento. Então, eu acho que é um arco massa, assim, de ser celebrado, assim. E aí, até que a gente chega em Salvador, 2023, ano passado, que eu acho que é um evento que ele constrói em cima da diversidade que eu venho mencionando aqui dos outros anos, mas ele também acrescenta na acessibilidade. Então, tipo, porque inclusão, acho que, né, vai além de a gente garantir os espaços para essas comunidades. Eu acho que é garantir também as condições de participação para elas. Então, tipo, foi um evento que foi na universidade, então o acesso era facilitado, você tinha ônibus, você tinha essas facilitações. Foi um evento que, por exemplo, garantiu 50 ingressos para pessoas que não tinham condições financeiras de participar do evento. Então, assim, ele foi um evento diferente. Como eu falei, a gente tinha tido uma edição anterior em Salvador, em 2014, que foi muito boa, foi muito técnica e tal, mas eu senti, nesse evento, eu acho que eu me senti mais incluído na Bahia, sabe? Porque no sentido de a gente ter apresentações culturais dentro do evento, né? Então, tipo, a gente teve uma apresentação do grupo Mãos no Couro, que, enfim, fez uma roda de música africana, que foi bem legal na abertura do evento. Então, foi muito massa, assim. A gente começou o evento, então, assim, a percepção que eu tive é que foi uma experiência completamente diferente da de 2014, que também foi boa, mas eu acho que era diferente, sabe? Então, foi legal também ter essa participação. A gente tem Humberto ali entregando tudo na roda. Não lembro qual é essa palestra, mas era o auditório que a gente estava lá. A gente tem o time da organização que tornou tudo isso possível também, muito massa. O time de resposta ao código de conduta. E, enfim, foi um evento incrível também. E aí a gente chega aonde? Aqui. Deixa eu ver, eu estou com 5 minutos, acho que dá tempo. E o futuro? A gente viu o impacto que esse evento pode causar, não só esse, mas, enfim, vários eventos podem causar na vida das pessoas. No sentido de inclusão, de representatividade, no sentido de mercado mesmo, né? A gente sempre fala que pessoas são maiores que tecnologias, o que é fato, mas a gente está numa coisa para trabalhar, para estudar, para pesquisar, então não deixa de ser uma ferramenta tecnológica. Então, nesse sentido também. Então, eu peguei depoimentos das empresas que eu fui falando ao longo do tempo, né, que tiveram essa participação na construção desse evento, seja patrocinando, organizando. E, tipo, o depoimento de todas as empresas que eu falei foi o mesmo, né, de realmente a importância de estar nesses eventos, a importância de apoiar esses eventos, de como uma coisa alimenta a outra, né, de tipo, uma empresa patrocina um evento e aí ela consegue contratar depois, pessoas, enfim, é um negócio que vai se alimentando. A gente está falando de mercado também. Então, assim, é importante ter esses eventos, o impacto que eles geram para as pessoas. E, enfim, eu espero que esse seja só o começo da Python Nordeste, que a gente continue tendo várias edições. Estou ansioso para saber onde é que vai ser a próxima aí. Será que já tem spoiler? Vai voltar para um lugar onde já passou? Vai chegar em Alagoas e completar o mapa do Nordeste todo? A gente não sabe, né?
Mas o importante é que a gente continue tendo esse evento, que a gente continue participando. E é isso. Obrigado, gente.